Tem muitos versículos bíblicos que são campeões de interpretações erradas. E um dos principais, talvez o maior campeão de interpretação errada é 1 Coríntios 14:32, onde Shaul Rachalia, Paulo, diz: os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Já vi, por exemplo, um pastor que disse o seguinte sobre isso: assim, o meu espírito está sujeito a mim, então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu posso falar em línguas a hora que eu quiser. Essa declaração não foi dada para a pessoa entender isso. Não foi isso que Paulo quis dizer. Quando a gente lê o texto com calma, lendo o texto em volta todo, não só uma frase isolada, principalmente em suas formas originais, porque as traduções distorceram muita coisa, a gente consegue enxergar melhor o que Paulo quis dizer. Eu, por exemplo, enxerguei melhor o sentido dessa declaração de 1 Coríntios 14:32, pegando o original em aramaico, o qual eu pessoalmente faço um estudo à parte. É um estudo complicadíssimo, porque o aramaico você tem que ir garimpando palavra por palavra e estudando como um todo. Resumindo, Paulo estava instruindo as lideranças de Corinto ao legado do caminho de Deus e, em relação ao tema profetizar na congregação, Paulo ensinou o seguinte aos profetas: não falem todos juntos. No máximo, falem 2 ou 3, e os outros julguem ou avaliem a profecia, de acordo com o texto sagrado. Todos poderão falar, cada um a seu tempo. Não tem que todo mundo falar ao mesmo tempo, porque, aí ele entra na frase, porque os espíritos dos profetas estão subordinados aos profetas. Olha só como é simples o que Paulo quis dizer. Não é necessário todo mundo falar junto, como se estivessem todos sem controle de si, porque o espírito que guia o profeta está subordinado ao profeta. Ou seja, o mover do espírito não toma a pessoa contra a vontade dela. Aí não tem esse negócio pentecostal de dizer: eu danei a sair falando sem freio nenhum, mas Deus quer assim, deixa Deus falar. Eles têm mania de fazer isso, como se Deus causasse isso, da pessoa não conseguir ter controle de nada. Eu que já andei no meio evangélico, já vi muito isso. O profetinha pentecostal sai passando por cima, atropelando a fala do pastor, do pregador. Aí o espírito está falando, deixa o espírito falar como ele quiser. Não existe isso. Yad Tsevaot é Deus de um povo ordeiro. É Deus de ordem e decência. E um povo ordeiro que faz a obra dele com ordem e decência não é guiado por impulsos incontroláveis. Não é guiado por impulsos incontroláveis, principalmente em se tratando de impulsos espirituais. Profetas verbais, desses que dão profecia específica para um e outro, ainda existe. Claro, não é todo dia nem toda hora como o pessoal coloca, mas ainda existe. Só que o profeta de Allah, Yad Tsevaot, não é uma pessoa sem rédea de si mesmo. Os pentecostais é que tem esse costume que eles criaram. Um está falando, o outro vem e fala por cima. Deus quer falar, deixa Deus falar, a hora que Ele quiser. São pessoas insensatas, que até têm uma porção do Espírito, mas não sabem lidar com o fato de ter uma porção do Espírito. Essas experiências no meio pentecostal são experiências que mostram como é errado isso. Eu conheci uma pessoa pentecostal que uma vez disse: o Espírito me tomou no meio da congregação e eu comecei, tipo fora do ar, o pastor pregando, o pessoal lá e a mulher em paralelo falando, pulando. Mais tarde, quando a reunião acabou, a mulher estava lá ainda fora do ar, o pastor sacudiu ela e falou alguma coisa tipo: irmão, o culto já acabou, vamos embora. Aí eu te pergunto, Yad Tsevaot, o Deus que enviou Yeshua, ele trabalha assim? Isso é um espírito de confusão, que confunde a mente da pessoa para ela não prestar atenção na mensagem que está sendo pregada. Só que a pessoa sem sabedoria não consegue entender isso. Esse assunto é sério e é muito grave. O Deus Criador não tira ninguém do ar. Esse espírito que faz isso é do mal. É do mal. Ele tira a pessoa de órbita para a pessoa não prestar atenção na palavra. Porque é a palavra que edifica. Ninguém vai ser edificado, reconstruído espiritualmente, por um mover. Um espírito tomou a pessoa no impulso, a pessoa começou a pular. Isso aí não tem efeito nenhum para o Deus eterno. O que edifica é a palavra. Aí o espírito toma a pessoa, confunde ela não presta atenção na pregação nem nada. Não ouve a palavra, nunca sabe nada.
Se uma força espiritual vier sobre você para te deixar fora do ar e sem controle de si, invoque o nome de Yeshua HaMashiach para repreender e expulsar isso. Isso é do mal. O espírito do profeta está sujeito ao profeta. Está subordinado ao profeta. No sentido de que Yah Tzivaot, Deus Eterno, não pega uma pessoa na marra, totalmente contra a vontade dela, e move ela sem ela nem... eu não sei o que está acontecendo comigo. Yah Tzivaot não faz isso. Ele não faz ninguém passar por cima de ninguém, ninguém atropelar ninguém. Principalmente atropelar a palavra, porque é a palavra que edifica. Para a obra de Deus ser feita, a pessoa tem que ter consciência do que está fazendo. Porque todos recebem dele, como diz na Bíblia o quê? Todos receberão dele segundo suas obras. Eu receberei dele de acordo com as minhas ações. Para eu receber dele de acordo com as minhas ações, eu tenho que ter consciência do que eu estou fazendo. Ele não vai me usar inconsciente. Automaticamente eu não posso ser movido por um impulso incontrolável. Senão o que eu fizer, a culpa vai ser do espírito. Só que esse espírito não é do Deus Eterno. É isso que significa dizer que o espírito de profecia está sujeito ao profeta.